Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. Nesse momento de crise no Brasil e no mundo, é que devemos nos apoiar mais ainda uns aos outros, umas às outras, principalmente no que se trata e quando se tratar de luta pelo nosso país, pelo nosso povo, como é o caso deste canal aqui e dos vídeos que nós produzimos, tanto fazendo entrevistas quanto refletindo solo aqui. Por isso eu não me constranjo em pedir a vocês que deem likes, que se inscrevam no canal, que comentem aqui, que compartilhem os vídeos e também percebam o link que passa aqui embaixo para recolher o apoio material de vocês. Porque ali, quando materializamos o nosso apoio, nós caminhamos bem além das intenções e do discurso para nos somarmos à luta. Vem aqui conosco, participa e nos ajuda. Bem, nesses últimos meses e principalmente dias, se levanta uma polêmica no Brasil que vem mexendo com o tabuleiro social, com o tabuleiro partidário, com o Congresso Nacional, com a mídia, com as igrejas, com todo mundo. Que é a tal de lei do aborto, o PL, projeto de lei do aborto, que uma cambada de irresponsáveis extremados, querendo prestar serviços ao que há de pior no Brasil, nesse momento de maior baixaria da história do Congresso Nacional, procura apresentar. E depois de passar por 25 segundos de votação no plenário da Câmara dos Deputados e Deputadas, este PL foi aprovado para ser depois debatido no plenário, acho que é assim, sem passar pelas comissões, sem receber emendas, sem aprofundamento, sem nada. E daí aparecem os apoios. Logo depois eu responderei uma pergunta: quem se move por trás e movimenta esta peça do absurdo? Respondo a segunda pergunta. Os apoios são impressionantemente satânicos e medíocres. O primeiro apoio é da galera da tal bancada que um pastor sabiamente chamou de cambada evangélica. Esta cambada quer punir crianças que engravidarem, levando-as à prisão entre 6 e 20 anos se praticarem aborto. E nada falam sobre os abusadores, sobre os estupradores, sobre os violentos, sobre todo o ambiente que promove esta barbárie. Não, eles não falam. Eles querem condenar, são as mulheres. Eles querem punir, são as crianças. Eles querem massacrar ainda mais adolescentes femininas. Então o primeiro apoio vai vindo de uma tal de bancada evangélica, que de bancada virou uma máfia, ou cambada, como diz o pastor Romeu, e que de evangélico virou apenas uma ferramenta da pior espécie na destruição do Brasil.
E não é exagero meu. Eu voltarei a este assunto ainda aqui, neste vídeo. Destruição do Brasil, como é o caso da destruição das jovens adolescentes mulheres brasileiras. E outro apoio, meus amigos e minhas amigas, pasmemo-nos todos, vem da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o órgão que agrega bispos e cardeais da Igreja Católica Romana no Brasil, e que tem sob seu guarda-chuva pastorais sociais de todas as espécies. Pastoral do indígena, pastoral operária, pastoral da juventude, pastoral da mulher e um sem números de projetos promocionais da dignidade humana. Pois é, em cima do guarda-chuva e segurando o cabo desse guarda-chuva, o secretário-geral da CNBB leu num teleprompter, numa linguagem rebuscada, completamente fora do vocabulário cotidiano do nosso povo, que deveriam apoiar, que todos deveríamos apoiar o PL 1904, isto é, o PL da morte das adolescentes, da prisão das adolescentes que engravidarem, da punição violenta das adolescentes após 22 dias de gravidez. O argumento é de que é para defender a vida do bebê e a mãe do bebê. E chega a patifaria de dizer que, afinal, se a mãe não quiser o bebê, pode entregar para doação. Como se bebê fosse objeto, assim, de venda, de doação, de partilhamento. É o que prega e o que argumenta a Conferência Nacional dos Bispos, com um bispo lendo no teleprompter, numa linguagem absurdamente antipopular, e o teleprompter chega a aparecer nos óculos dele sem espontaneidade nenhuma, sem vida, sem a vibração que, por exemplo, nós temos aqui. Porque não há compromisso afetivo, compassivo, radical com o nosso povo, principalmente com os pobres. Esta CNBB que aí está não guarda nenhuma relação com a Conferência Nacional dos Bispos, que contava com bispos como Dom Helder Câmara, Dom Ivo Loscheider, o cardeal seu primo, Dom Aloysio Loscheider, Dom Pedro Cassaldáliga, o cardeal Dom Paulo Evaristo Arnos, e tantos outros que se colocavam no campo progressista da real defesa dos direitos humanos. Esta Conferência Nacional dos Bispos aí não tem nada a ver com aquela que, quando reunia os bispos nas chamadas conferências de Taici, durante a ditadura torturadora, assassina, que prendia e arrebentava o povo brasileiro, aqueles que se opõem à barbárie, quando os bispos e cardeais se reuniam em conferência, a ditadura tremia. Porque, afinal, se reuniam prelados com profunda capilaridade social brasileira, o que não é o caso agora dessa CNBB. Aquela CNBB chegou em dado momento a me livrar de ser barbaramente torturado por um monstro que chegou a ir a Santa Maria, onde eu fui preso, para me exterminar a porrada. Graças a Dom Ivo Loscheider, eu fui livrado do pior que um ser humano poderia aguentar. Talvez eu não aguentasse. Essa CNBB aí não tem nada a ver com aquela. Essa CNBB se apega a pontos.
esta CNBB aqui, cujo secretário leu à frente de uma câmera morta um texto projetado pela teleprompter à frente dele, essa CNBB caminha o trajeto do cinismo, da hipocrisia, do farisaísmo. E não se diferencia eticamente em nada da cambada evangélica do Congresso Nacional. Não se diferencia em nada do pentecostalismo neoliberal que faz negócios com a saúde do povo, faz negócios com a moral do povo, faz negócios com a justiça, acusando o povo, condenando o povo, principalmente os mais pobres. A CNBB está parecida. Em nome da defesa da vida. E por aí vai. A barbaridade que se vive no Brasil hoje, ao defender a punição para crianças de 6 a 20 anos de prisão por causa do aborto. Elas mesmas, crianças, já são abortadas economicamente, socialmente, culturalmente, educacionalmente e saúde pública. Elas são abortadas. Elas são excluídas. Elas são colocadas porta fora dos direitos humanos, dos direitos à vida plena. E agora vem os bispos querer defender pessoas tão fragilizadas e abatidas como as crianças que se transformam por abuso, por violência, praticado por outras pessoas, também violentadas, também abusadas, sem analisar o contexto de tudo isso. E o contexto é qual? O contexto é bem determinado pelo capanga, como dizem alguns, como carregador de malas, dizem outros, como puxa-saco, como dizem todos, Sóstenes Cavalcanti, deputado federal que vive debaixo das asas do gritão Silas Malafaia. Pois o seu Sóstenes Cavalcanti é que propôs esta PL. Os senhores bispos da CNBB, cardeais da CNBB, não conseguiram ver o que eu mostrarei agora. Que o seu Sóstenes Capanga de Silas Malafaia também votou no golpe contra a presidenta Dilma e contra o Brasil. Ao lado de todos aqueles fanfarrões golpistas que se preparavam para a eleição de 2018, levando o incompetente para o governo. Os senhores bispos não viram isso, eles não conhecem isso, porque segundo eles seria politizar o problema do aborto. Eles que não querem politizar, politizaram apoiando isso. Porque este PL 1904 vem deste ambiente. Alguns chegam a analisar um pouco mais e vejam aí a mídia, leiam os sites sérios, que isso nasceu lá de Bolsonaro e nasceu de Silas Malafaia para fazer uma pegadinha para o governo Lula para mais um possível ensaio de golpe. Mas os senhores bispos que não gostam de politizar a questão do aborto não enxergaram este panorama, este cenário político gravíssimo por detrás e pelos contornos deste problema. E mais, o senhor Sóstenes Cavalcanti, o seu Sóstenes, auxiliar carregador de malas do seu Silas Malafaia, também foi uma tropa de choque, participou da tropa de choque de defesa do próprio Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados, quando começou contra ele
um justo movimento de cassação do mandato daquele golpista. Lá estava o seu Sóstenes, no panelão que fervia na Câmara dos Deputados e das Deputadas, como golpista, defendendo a corrupção do seu Eduardo Cunha, defendendo todas as distorções políticas do Congresso Nacional. Lá estava, ele é originário disso, baixo clero mais nojento da Câmara dos Deputados. Este que agora é o vice-presidente da Câmara dos Deputados e das Deputadas tem esta origem. E como diz o próprio Evangelho, que talvez os senhores bispos já tenham lido, senhores bispos da CNBB, a árvore dá os frutos de sua natureza. Laranjeira só pode dar laranja, mas os espinheiros só podem dar espinhos. As árvores más só podem dar frutos maus. E o seu Sóstenes não é um fruto bom. É um fruto perverso. É um fruto corrupto. É um fruto inundado de golpismo. A natureza dele é golpista. E finalmente o seu Sóstenes faz parte da cambada evangélica que é apoiadora de toda a desgraça que vive o Brasil desde o começo do governo Collor, que é um neoliberalismo, a política de domínio do mercado internacional e nacional, que exatamente se expressa pela ação de negar os direitos humanos, como deveria ser o caso de atender estas crianças tão banalizadas. Mas o secretário-geral da CNBB diz que a CNBB, os senhores bispos não querem politizar. Então, se eles não querem politizar, eles seguem de mãos dadas com aqueles que politizam pelos caminhos do neoliberalismo, pelos caminhos do golpe, pelos caminhos da chacota, pelos caminhos do esmagamento dos direitos. Esta é a politização que eles negam, mas que praticam, senhores bispos da CNBB, que apoiaram aquele texto horroroso lido pelo senhor bispo secretário desta conferência. Bom, meus amigos, como eu disse no começo, nós vivemos um período de cinismo, de hipocrisia. Chega a tal ponto que agora que esse assunto nevrálgico, este assunto ferida, esse tema doloroso nas nossas relações sociais e familiares, acabou por acordar também essa esquerda eleitoral, a esquerda de gabinetes, a esquerda de parlamentares, cada um com o seu gabinete, cada um com a sua corrente, cada uma seguindo os princípios norteados lá no parlamento, e lá nos escritórios, lá nos gabinetes. Até essa esquerda acordou, vai para as ruas. Mesmo que os senhores bispos acham que isso é politização. Vamos, porque é política dos direitos humanos, sim, política de defesa da mulher, é política de defesa de políticas públicas, de proteção e não de perseguição a crianças. Isto assusta. E esse é o caminho da mobilização, de irmos para as ruas. Não só lutar contra essa barbárie e essas cambadas apoiadas pelos senhores bispos CNBB, pelo pentecostalismo, neopentecostalismo, neoliberal, mas defender o nosso povo. E não somente agora, mas pegar isso e emendar com outras questões extremamente sérias. Como, por exemplo, que os senhores bispos também não enxergam o que faz Campos Neto no Banco Central do Brasil para boicotar o nosso país. Os senhores bispos não enxergam um problema econômico como causa de todos os problemas morais, e a moralidade não é algo assim estanque, solto, ideal, abstrato,
que deve ser cultivada independente das condições humanas e sociais das pessoas. Não, ela se costura ali na realidade. E muitas dessas crianças abusadas não sabem nem o que lhes acontece enquanto não se consuma a gravidez extemporânea, a gravidez desumanizadora, a gravidez que machuca e que destrói o futuro de uma mulher. São essas condições todas que os senhores bispos que não querem politizar o problema não enxergam. E mais, é bom que a gente veja as notícias sobre isto. Isto é, este país tem uma mulher assassinada por dia, no mínimo. Em alguns lugares, essa média aumenta. As notícias nem sempre descrevem o que ocorre todos os dias contra as mulheres. Mas, senhores bispos, não querem politizar a questão, por isso não enxergam esse problema político da falta de justiça. Então, todos aí discutem moralística e hipocritamente um problema feito e composto por um entorno de outros problemas que não são tocados. Como esse das condições. A cada 8 minutos, uma adolescente, até criança de menos de 8 anos é estuprada em nosso país. A cada 8 minutos. 25 mil adolescentes engravidam, e adolescentes de até 14 anos em nosso país. Isso não é problema econômico, isso não é problema político, isso não é carência de Estado, isso não é carência de políticas públicas. Não, os senhores bispos não querem discutir nem política e nem ideologicamente, confundindo política com partidarização. Coitados. Então, para concluir, a situação é muito mais grave do que este sangue na boca, este ódio às mulheres, ainda que crianças e adolescentes, é todo o problema que tem a sua marca no golpe de 2016, a eleição do capiroto de 2018, o jeito como seu Campos Neto boicota o país a serviço dos macros interesses do sistema financeiro. Tudo isso está em jogo. E é preciso enxergar isso, sim. É preciso ampliar a luta, sim. É preciso tomar as ruas, sim. Porque isso tudo é causa de uma coisa que parece moral somente, mas que é econômica, política e social, que os bispos não querem discutir. Deixa-os para lá, para rezarem e falarem em bebê e em mamãe abstratos. Então a grande questão, quando se vê as igrejas envolvidas nisso aqui, e eu não falo mal contra nenhuma igreja, meus irmãos, minhas irmãs, digamos, de experiência de fé, não posso falar mal. Não falarei mal, não falo mal da Conferência Nacional dos Bispos. Eu falo e ataco aqui, enfrento aqui este cinismo de instituições que viraram máquinas de negócios, que viraram instituições de privilégios, de proteção dos macros interesses econômicos e políticos, do que ambiente de fé. Interessante, o bispo secretário da CNBB, no vídeo que está no site da CNBB, quase termina, pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Fátima pelos bebês
e pelas mamães. Mas ele não falou até onde lá, o santuário, grandioso santuário, Nossa Senhora de Fátima, com as suas rádios, televisões, com a enorme quantidade de dinheiro que reúne diariamente com os devotos de Nossa Senhora de Fátima, até onde tem alguma contribuição, algum apoio prático em favor dessas crianças. Até onde a CNBB, com suas PUCs, universidades particulares, grandes escolas, desde o jardim de infância, ensino médio, tem projetos para ajudar essas crianças. Não, mas não vai falar, não faz, porque isso é problema econômico e político com o qual os senhores bispos não querem se envolver. Como os bispos anteriores, lá das décadas de 60, 70, 80, se envolviam. Agora, para eles, isso é pecado. É melhor pentear o mercado, pentear a opressão, do que se envolver contra a injustiça. Então, nós precisamos de fé, não de religião. Nós precisamos de engajamento nas necessidades do povo, não de igreja alienada, igreja que apoia cambada, golpistas, ladrões, corruptos, como é esse Senhor, o Senhor Sóstenes, membro de primeira hora da igreja do seu Silas Malafaia, o gritão pedidor de dinheiro na internet. Precisamos de fé e não de projetos contra as crianças. Precisamos de fé que levante o nosso povo e não de igrejas que massacram o povo com discursos abstratos e moralistas. Precisamos dos cristãos e das cristãs de fé, que se aliam ao povo e não de inimigos que venham ler mensagens abstratas, empoladas contra o povo. Quem luta com o povo, quem radicaliza sua fé em Jesus, que foi sempre povo, como vimos nos comentários dos evangelhos, aqui mesmo no nosso canal. Evangelho de Marcos agora. E como veremos no próximo domingo, Jesus no mar, os discípulos aturdidos, como ele se comportou, porque ele estava lá no meio, como tinha deixado o povo na praia, na margem do lago, agora ele está no meio do lago com o povo. Esta fé que joga os lutadores e as lutadoras ao lado do povo, entre o povo, é profética. E lutar para romper esse sistema que destrói crianças sob tremendas violências e barbárie, com apoio do cinismo e da hipocrisia, é revolução. Este é o programa Fé e Luta aqui no canal Cartas Proféticas. É para cristãos e cristãs, religiosos e religiosas afro-brasileiros, islâmicos, judeus, budistas, espíritas ou pessoas plenas de fé na humanidade e na luta, que se indignam com o fascismo e o neoliberalismo, se inconformam e se rebelam com a injustiça econômica e social, que não caíram e não caem no inferno, mas são maltratadas e feitas por uma elite dominante do mercado satânico e opressor. Se quer lutar, se quer crer lutando, se quer lutar crendo, este é o seu programa. Venha participar, colabore, dê likes, contribua, compartilhe e chame convidados para participar dos encontros aqui com as pessoas que creem e que lutam e que creem por uma nova sociedade que não comportará mais injustiças e opressão da humanidade e massacre
do meio ambiente.